Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje um programa para falar aí sobre o filme do Wagner Moura, o Marighella. Na verdade não é só sobre isso que a gente vai falar, mas eu quero aproveitar a ideia, o momento da discussão sobre o filme do Marighella para falar um pouco sobre o cinema, sobre a arte e sobre essas coisas que a gente discute aqui no Bunker. Não sai daí. E já há um tempo você sabe que o Wagner Moura estava produzindo este filme, que tem o Seu Jorge no papel principal, e que essa semana ganhou uma grande repercussão porque o filme finalmente estreou no Festival de Berlim, e o Wagner Moura e toda a entourage terminaram fazendo um grande discurso sobre o filme. E aí entra uma grande problemática já inicial do filme, né? Ou pelo menos aquilo que o cerca, porque o discurso do Wagner Moura sobre o filme foi um discurso, antes de tudo, político. Não foi o discurso de um artista, não foi o discurso de um diretor de cinema, foi um discurso de um ativista político. Portanto, tudo aquilo que estava meio represado, meio quieto, das pessoas, você via ali críticas aqui e ali, tudo, mas nada num grande volume, terminou explodindo, terminou ganhando uma imensa proporção do outro lado. Porque eis aí um primeiro aspecto de toda essa discussão. A partir do momento que o Wagner Moura transforma a sua obra de arte ou o seu filme em um panfleto ideológico, em um panfleto político, defendendo uma bandeira e uma visão política, ideológica, obviamente ele está incitando uma resposta ideológica também. Ele também está incitando uma resposta política. Portanto, cabe a resposta do público, da crítica, daqueles que se interessam pelo cinema, ou nem se interessam tanto pelo cinema, mas pela própria política do nosso dia a dia, darem aí uma resposta também ao Wagner Moura. Inclusive, o próprio tom do discurso do Wagner Moura, a postura da entourage dele lá em Berlim toda, ela é uma atitude, uma postura de confrontamento político, de confrontamento ideológico, tudo. Não é a simples posição de um artista em defesa da sua obra. É uma posição de um ideólogo em defesa das suas ideias políticas. Simples assim. Então, a partir do momento que ele faz isso, ele, como falei aqui, ele vai abrir as portas para toda uma reação positiva ou negativa à sua obra. Só que aí, reforçando este elemento, a partir do momento que ele usa um discurso político para defender e vender a sua obra, essa resposta positiva ou negativa vai depender também da ideologia e da visão política daqueles que estão apreciando essa obra, por assim dizer, né? Ou criticando essa obra, porque ele está pedindo isso, o Wagner Moura. Ele está querendo provocar, mas ele está querendo te provocar não de uma forma estética, não de uma forma artística, não de uma forma cinematográfica. Ele está querendo te provocar de uma forma política. Então a sua reação, ou a nossa reação, por assim dizer, vai terminar sendo uma reação política, vai terminar sendo uma reação ideológica, como eu cheguei a escrever no Twitter. A partir do momento que o Wagner Moura transforma o seu filme em um panfleto político, ele está jogando o filme na sarjeta ideológica. Então ele vai ser tratado como um produto ideológico. E daí outras consequências começam a surgir disso daí, ou outras discussões. Por exemplo, começa a se discutir a verdade histórica de um filme, né? Até que ponto um filme de ficção, ou baseado em fatos reais, tem a obrigação de ser uma verdade histórica, ou apresentar uma verdade histórica. Bom, daí tem uma grande polêmica aí, ou pelo menos algo que vai mexer muito com o pessoal. O cinema não existiria se o cinema se retratasse apenas a verdade histórica. O cinema é uma arte de falsificação por excelência. Não é à toa que dois dos principais nomes, ou três aqui, do cinema, a Leni Riefenstahl, o Sergei Eisenstein e o D.W. Griffith, um alemão, um russo e um americano, são grandes manipuladores da realidade, grandes manipuladores das verdades históricas que constroem e que fizeram o mundo. Eu citei esses três diretores porque eles realmente influenciaram a própria gramática do cinema, eles ajudaram a construir a gramática do cinema, mesmo contando mentiras patológicas e ideológicas assim aos borbotões. Mas não se pode negar que tecnicamente eles são responsáveis por aquilo que nós entendemos como cinema. Eles, para mim, são um exemplo máximo do grande artista e do grande ideólogo que juntos constroem uma grande obra de arte.
vai entender como se você processa isso na sua cabeça, mas no final é isso. Você não tem como assistir, por exemplo, Encoraçado Potemkin e ver aquilo um estupendo, maravilhoso filme, mesmo que seja uma farsa histórica, ou mesmo não se encantar com as cenas do Olímpia, da Leni Riefenstahl, mesmo sendo uma ode à raça ariana alemã. Ou assistir O Nascimento de uma Nação, do D.W. Griffith, e perceber ali toda uma inovação técnica, narrativa, tudo que ele está construindo e apresentando para a gente. Então é preciso aí um certo cuidado, e é muito delicado isso mesmo. Eu reconheço que não é para qualquer um, mas é para isso que existe também a boa crítica que vai conseguir passar e filtrar o que é realmente importante dentro de uma obra, é aquilo que você tem que olhar com mais atenção, com um olhar mais crítico, mais cético mesmo, assim. Você não vai assistir, por exemplo, como falei, o Olímpia da Leni Riefenstahl e passar a acreditar na supremacia da raça branca. Só se você for um retardado mental você vai passar a fazer esse tipo de coisa. Mas você pode sim assistir o filme e apreciar a sua estética, a beleza do filme, o modo como ela vai construindo aquelas cenas magníficas, e assim vai. Mas você não precisa nem usar exemplos tão extremos assim. Você pode pensar, por exemplo, no gênero western americano. Até que ponto aquilo lá é verdade, até que ponto aquilo retrata uma verdade, até que ponto é pura mitologia, até que ponto, por exemplo, um cineasta como John Ford está manipulando acontecimentos e fatos para construir seus belíssimos filmes, e até que ponto a verdade histórica da expansão americana do Oeste é realmente importante dentro de um cinema. Ou por exemplo, você pega filmes mais recentes, vamos lá, o JFK do Oliver Stone, que é uma mentira deslavada, mas não deixa de ser um grande filme. Coração Valente do Mel Gibson, que retrata um período histórico da Inglaterra e da Escócia. Aquilo ali é verdade ou é mentira? Pois é. Tá cheio de invencionice ali. Ou até muito mais próximo, Clint Eastwood com seu Invictus, que retrata lá um momento da história africana e o personagem do Mandela de uma forma que você fica curioso pela história e você quer entender mais, mas também até que ponto isso manipula certas coisas ali, certos fatos, para construir uma narrativa cinematográfica que faça sentido, que seja realmente interessante. E realmente quando você expande ainda mais essa ideia da verdade no cinema, você percebe que a discussão realmente é relevante. Porque, por exemplo, como é que você vai julgar todo o cinema produzido na Hollywood dos anos 40, aquela Hollywood que era contra Hitler? Você vai menosprezar os filmes só porque eles são filmes de propaganda antinazista? Então você precisa entender aí contextos, ideias do porquê que os cineastas fazem essas coisas, e não só julgar, acho que isso é importante também, de acordo com o seu posicionamento ideológico. Às vezes você precisa fazer uma coisa que é a suspensão da crença. A suspensão da crença é um artifício que a gente usa, por exemplo, muito em filmes de ação. A gente vai ver um filme de ação e acontecem umas coisas que você olha e fala: isso é impossível de acontecer na realidade, fisicamente impossível. Mas faz parte da nossa imersão, da nossa busca pelo entretenimento, esquecer certas verdades contextuais, verdades concretas, e deixar isso passar um pouco. Então, às vezes, para você poder apreciar um grande filme político, você precisa esquecer um pouco as suas ideologias políticas, a sua ideia política daquilo. Não é tão fácil. Às vezes a gente também está num ambiente muito viciado na política e na discussão política, então as pessoas não conseguem realmente pensar para além da política. Mas aí cabe a cada um de nós tentar enxergar a arte de uma forma madura, entre aspas aí, por favor, tá, pessoal? Mas tentar enxergar realmente a arte, ou uma obra de arte, por aquilo que ela traz de verdade em si mesma. Vou dar um exemplo bem simples aqui, que acho que todo mundo vai conseguir encaixar bem. Você vai ver uma peça como o Ricardo III, do Shakespeare. A peça é uma fraude histórica imensa. O Ricardo III não era aquele ser monstruoso, cruel, maquiavélico, o vilão por excelência. O Ricardo III real era bem diferente daquele retratado pelo Shakespeare. Mas é por causa disso que você vai dizer que Ricardo III não é uma das grandes peças, uma das grandes obras da dramaturgia mundial? Ou ainda O Mercador de Veneza, também uma peça carregada de antissemitismo, mas que é uma peça fundamental para se entender a justiça, para se entender o conceito, a ideia da justiça e da bondade. Então você também vai deixar de lado essa peça do Shakespeare por conta do seu antissemitismo?
E a meu ver, a única forma de você desatar esse nó é se você pegar esta obra de arte que foi feita e produzida e inserida em um contexto político e ideológico e buscar elevá-la a um contexto maior, a uma ideia maior de si mesma. E para ajudar nessa discussão, acho interessante relembrar aqui a Charlene Spretnak, que é autora de um livro chamado The Spiritual Dynamic in Modern Art. E neste livro ela fala da ideia de que você percebe na arte moderna todo um impulso para o espiritual, um impulso metafísico. E ela chega a questionar, na sua pesquisa para produzir o livro, ela visitou curadores, museus, galerias de arte, tudo, e ela vai perguntando para as pessoas do porquê que as pessoas não se interessam por esse aspecto da arte, né? Esse aspecto espiritual. E aí, uma das respostas que ela tem é que as pessoas não foram educadas para aquilo, elas não tiveram o treinamento adequado, elas não têm as ferramentas para enxergar esse aspecto metafísico da arte. E para mim é um pouco o que acontece com o cinema e com a atual crítica que se faz ao cinema. Tirando exceções, como por exemplo Paul Schrader, diretor aí do First Reformed, você tem pouco dessa discussão elevada ao cinema ou transposta no cinema atual pela crítica, especialmente pela crítica. Eu acho que os cineastas até são mais atentos a isso do que a crítica, mas por isso que é importante que hoje a gente pense a arte, pense o cinema, pense a literatura, não através apenas dos seus aspectos sociais, políticos, mesmo estéticos, mas que se construa a ideia espiritual de um cinema, a ideia metafísica de uma arte, porque só assim você vai retroalimentar a ideia de uma arte que supere as suas vicissitudes ideológicas e políticas atuais. Pois bem, pessoal, esse aí foi o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu confesso que eu não sei se eu vou assistir ou não o filme do Wagner Moura, mas fiquem atentos aí, porque essa semana ainda vai rolar um programa especial, não no Bunker, em outro lugar, mas ainda não posso falar. Mas fiquem atentos, vai ser legal e vai ser sobre cinema. Então, até a próxima. Tchau, tchau.